Olá, gente. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas videoaulas, né? Nosso primeiro vídeo, nós trabalhamos um pouco sobre a introdução da disciplina, né? O que continha a disciplina, qual era o objetivo da disciplina, as áreas de atuação que a disciplina ela está direcionada, certo? No nosso segundo vídeo, né, eu trouxe um pouco para vocês sobre essa relação da área sociojurídica com as políticas sociais, né, e o que é que realmente o assistente social, qual é o seu papel dentro desse espaço, dentro do ordenamento do direito, dentro dos ordenamentos jurídicos, né. No nosso terceiro vídeo, que ainda é correspondente à nossa segunda aula, né, eu trouxe um aparato geral sobre a construção do documento, da brochura, que fala sobre a atuação do serviço social dentro da área sociojurídica, né, deixando claro para vocês que essa construção, ela foi uma construção metodológica, ela teve todo um aparato de uma análise, de uma pesquisa, traçando e desenvolvendo, né, um painel, né, como a gente diz, ou um levantamento do perfil do assistente social dentro desses espaços, né. No nosso terceiro vídeo, nós trabalhamos sobre a política da educação, né? O que é que essa política ela proporciona, né? Quais as características, como é que surgiu a política da educação dentro do espaço brasileiro, né? Qual a importância da política da educação como política pública, né? Como uma política que ela realmente pode proporcionar ao sujeito a capacidade de mudar, de compreender as realidades sociais. A educação, eu sempre faço essa análise da educação como sendo uma educação libertadora, como sendo uma política que liberta, que não aprisiona, né? E agora, no nosso último vídeo, nós vamos realmente trabalhar a parte metodológica da disciplina, certo? Porque, como eu disse para vocês, essa disciplina ela é diferente das disciplinas de PI 1, 2 e 3, né? Ela já se aproxima realmente da disciplina de PI 4, onde vocês vão elaborar um artigo científico, né? E um artigo científico com todo o embasamento teórico para construí-lo, né? Um artigo científico, ele não pode, gente, ser elaborado, ser descrito, ser construído só com entendimentos, concepções e formas de direcionamentos que são vinculados ao senso comum. Outra coisa, artigo científico é pesquisa, né? E pesquisa a gente realiza, certo? Com dados científicos, com teóricos, com estudiosos da área, ou não estudiosos da área, certo? Mas estudiosos das áreas afins. Porque também não adianta eu fazer uma pesquisa sobre o serviço social na área da educação e eu pegar uma pesquisa que fala sobre doenças respiratórias. Não adianta, né? A não ser que tenha um aparato direcionado sobre o papel do serviço social dentro dessa concepção epistemológica que vai direcionar certa atuação do serviço social com doenças respiratórias dentro do espaço escolar. Mas isso é uma coisa muito abstrata, certo? Então, a gente vai trabalhar um pouco sobre a construção desse artigo científico, né? Lembrando que toda construção científica, toda elaboração científica, ela é baseada nas normas da ABNT, né? Que essas normas, né, que direcionam o padrão da construção desse documento, né?
A ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde ela vai direcionar e ela vai determinar as partes burocráticas e metodológicas da construção desse artigo. Claro que cada instituição de ensino tem uma especificidade um pouco diferente com relação à construção dos seus trabalhos, de trabalhos científicos, principalmente trabalhos de conclusão de curso, certo? Mas no caso da disciplina, dessa disciplina especial, a gente se baseia nesses aparatos da instituição, no caso da Uniateneu, mas a gente também pode, dependendo do professor, utilizar outras normas que são decorrentes da construção de um artigo científico, né? Lembrando, gente, que para se construir um artigo científico, né, é necessário fazer toda uma análise dos teóricos, que eu já disse para vocês, né? E principalmente, certo? Fazer leituras, né? E essas leituras, elas precisam ser leituras direcionadas. Elas precisam ser leituras onde você tenha a oportunidade de abstrair o máximo que você vai querer, o máximo que vai subsidiar a construção da sua temática, a construção do seu direcionamento. Tá? Outra coisa que eu gostaria de lembrar para vocês, um artigo científico é produção de vocês, né? Por ser produção de vocês, certo? A gente não aceita que você simplesmente pegue de um outro autor e simplesmente copie, faça Ctrl+C, Ctrl+V, não é isso. Até porque a gente sabe que esse tipo de prática, né, que se chama plágio, tá? É uma prática ilegal, é uma prática que demanda existe toda uma regulamentação que pune, né, tanto o autor como o orientador que adota esse tipo de prática na sua metodologia, né, porque existe todo, certo, um aparato legal com relação a isso, de direitos autorais, de direito das pessoas que estão construindo, que estão pesquisando. Né? Eu gostaria de primeiro dizer que não se pode fazer um artigo científico se eu não tiver um embasamento teórico, certo? Se eu não tiver leitura. E a importância da leitura, ela é fundamental nesse momento. Tá? Por quê? Porque é através da leitura que você vai subsidiar as suas argumentações teóricas, é através da leitura que você vai conhecer cada vez mais o assunto que você vai abordar, o assunto que você está querendo construir. Eu não tenho como elaborar nada se eu não tiver leitura. Certo? Não se faz artigo científico só com pensamentos, ideologias e concepções do senso comum. Aí a gente vai, certo? E nessa concepção de compreender que esse trabalho ele é empobrecido teoricamente. Tá? E outra coisa, quando a gente fala de um artigo científico, a gente está falando de um artigo acadêmico que pode ser publicado. E essa publicação, ela só vai acontecer se ele for realmente fundamentado teoricamente, tá certo, gente? Então, assim, o que é que eu normalmente oriento os meus alunos nessa disciplina? Primeiro, determine qual é a área que vocês querem pesquisar. Se é na área sociojurídica, se é na área da educação, certo? Estabeleçam, procurem pesquisar um pouco disso. Certo? Procurem despertar o interesse com relação a isso. Né? Depois que vocês despertam o interesse nessas duas áreas, né, aí vocês vão começar a pensar qual é a temática. O que é que eu quero pesquisar? Né? O que é que eu quero analisar? O que é que eu quero desenvolver? Certo? Para isso, a gente precisa também da disciplina de pesquisa, né? Que a disciplina de pesquisa ela vai dizer que eu preciso de uma pergunta. E essa pergunta, ela vai ser norteadora. Essa pergunta,
pergunta, ela vai ser, certo, o foco desse questionamento. É através dessa pergunta que a gente vai direcionar o nosso temática, o que a gente vai estudar, né? Passando dessa etapa da área, da pergunta, né? Aí eu vou para uma outra etapa. Que etapa é essa? Aí eu vou para a etapa realmente de começar a estudar sobre o assunto, de começar a pesquisar sobre o assunto. Né? E eu não vou fazer pesquisas em locais que não são confiáveis. Eu preciso fazer pesquisas em locais, certo? Que são confiáveis, em periódicos confiáveis. Aí eu tenho que ir em busca de sites científicos, porque eu não estou construindo os artigos científicos, então eu preciso pesquisar em sites científicos. Né? E aí eu vou pesquisar na área do serviço social, eu vou pesquisar na área das ciências sociais, eu vou pesquisar na área da sociologia, eu vou pesquisar nas áreas afins. Né? Por quê? Porque eu preciso de embasamento teórico, eu preciso de concepções que são concepções corretas, não concepções de achismo, certo? Do conhecimento do senso comum, do conhecimento mitológico, que a gente já viu. Nós estamos produzindo aqui um conhecimento científico. E o conhecimento científico, ele é embasado por concepções científicas, por entendimentos científicos. Tá certo? Então, o artigo, ele tem toda uma metodologia para ser construído, né? O artigo, embora seja um artigo de uma disciplina, mas ele precisa realmente cumprir essa metodologia. O artigo, ele possui 3 partes, gente, que são as partes pré-textuais, as partes textuais e as partes pós-textuais. Né? O que são essas partes pré-textuais? É o que tem capa, contracapa, título, certo? Que determinam o que é o nome do artigo, identificam vocês enquanto autores, identificam a instituição, tá certo? Direcionam, tá? Onde foi feito, qual é a instituição de ensino. Nessa parte, coloca-se também quem foi o orientador, certo? Que direcionou a construção desse artigo, tá ok, gente? Outra coisa que é importante também, na parte textual do artigo, certo? Nós temos o quê? Nós temos a introdução, o desenvolvimento, a conclusão ou resultados finais. Que aí é realmente o que eu costumo dizer que é o corpo do artigo, certo? A estrutura, é o corpo, né? Porque sem o corpo a gente não consegue desenvolver nada. E logo em seguida nós temos o quê? Nós temos os elementos pós-textuais, que são as referências, os apêndices ou os anexos, tá certo? Então, esse artigo é dividido nessas estruturas, tá? Eu vou trazer para vocês o modelo de um artigo científico, tá? E eu vou trabalhar um pouco com vocês o que é que a gente trabalha, o que é que deve ser desenvolvido nesse artigo, tá, gente? Só um instantinho, tá? Tá aqui. Esse modelo, ele é desenvolvido, certo? Ele é baseado pela norma, né, operacional, a norma de desenvolvimento 6022, que é baseado na ABNT de 2003, tá? Então, aqui, logo em seguida, nós vamos ter o título do artigo, certo? Onde esse título ele deve ser sucinto, ele deve ser objetivo. Por que ele deve ser sucinto, ele deve ser objetivo? Porque é o título que vai dizer o que é que você realmente quer estudar. O que é que você tá, qual é a sua temática, né? Logo em seguida nós temos o quê? O nome dos autores, né?
Se for um autor, 2, 3, 4 autores. No caso de vocês, vocês vão fazer artigos em grupo, em equipe. Então, precisa do nome de todas as pessoas que são componentes desse grupo, tá? Então, aqui tem o nome desses autores, tá certo? Logo em seguida, no final, vai ter o nome de quem? Do orientador, que no caso vai ser o professor orientador, a pessoa que vai estar ministrando essa disciplina, tá certo? Vocês estão vendo esses asteriscozinhos aqui? É porque os asteriscos, eles vão identificar, certo? Quem são esses autores? Vai colocar um breve currículo acerca desses autores. No caso, aluno do curso de serviço social da universidade, do centro universitário Uniateneu, né? E aí normalmente coloca-se o e-mail desse autor, certo? E o asterisco, que tem 2 asteriscos, normalmente você coloca o nome do coautor, certo? Então aqui se coloca um breve currículo do autor em notas de rodapé, né? Então, assim, e logo em seguida nós temos o quê? O resumo, certo? E esse resumo vai nos trazer o quê nesse resumo, certo? O resumo, ele vai direcionar, tá? O que é realmente que a gente vai trabalhar, né? O que é o resumo? O resumo, gente, é o corpo desse trabalho, certo? O que é que diz o resumo? O resumo, ele traz, né, o texto, certo? Com uma quantidade predeterminada de palavras. Normalmente são 200 palavras, certo? Que aí as pessoas chamam de 200 caracteres, tá? Onde se põe o objetivo do artigo, onde se coloca a metodologia, coloca-se também, né, a metodologia utilizada para solucionar os problemas, coloca-se também os resultados, né? O que é o resumo no geral? O resumo é o artigo como um todo. Por que que eu digo que o resumo acaba sendo o corpo do artigo também? Eu acabo colocando isso. Porque quando você baixa, entra num site científico e que você começa a colocar, por exemplo, serviço social na área da educação, e aí você baixa o texto, você vai logo para o resumo, certo? Se o resumo ele não estiver claro, se o resumo não tiver objetivo, se não for realmente aquilo que você quer pesquisar, então eu não vou nem olhar o resto do artigo. Eu já vou passar a fazer uma análise de outro texto, de outro artigo, né? Lembrando, né, gente, que um artigo científico, certo? Ele é um documento, tá? Onde ele é uma produção sintética, ele é um relatório, tá? Onde vocês vão colocar as investigações, os estudos, o objetivo desse estudo, né? Ele é um documento, uma produção científica rápida, sucinta, tá? Precisa de todo um referencial teórico, como eu já disse para vocês, né? Precisa de uma metodologia, certo? Dos resultados, tá? E podem fazer interlocuções também com outros autores, tá ok, gente? Só para poder esclarecer melhor para vocês, tá? E aí, logo em seguida, eu vou para a introdução, tá? Lembrando que a introdução representa o quê? Representa, certo? Os elementos textuais desse artigo, certo? Então, o que é que diz a introdução, tá? A introdução, ela tem como objetivo situar o leitor sobre o tema, certo? Na introdução, a gente oferece uma visão global do estudo, a gente esclarece as delimitações estabelecidas sobre esse determinado assunto, né? Os objetivos, a justificativa que levaram à pesquisa,
certo? A gente aponta as questões dessa pesquisa, quais foram as respostas dessa pesquisa, a metodologia utilizada, né? Na realidade, a introdução, ela apresenta o porquê do questionamento, né? Os objetivos, a metodologia do estudo, como foi utilizado, né? Então, assim, a gente pode ter essa compreensão de que aqui a introdução, elas são baseadas nessas orientações da ABNT, né? Com normas e elementos que constituem esse artigo científico, certo? Então, essas normativas, elas servem para que vocês preparem esse artigo científico, tá certo? Então, há uma numeração, né, com relação ao título, o quadro que é utilizado com relação a isso, tá? Ao submeter o artigo, a gente precisa ter essa compreensão de todas as normas técnicas, das referências que são utilizadas, tá? Então, assim, esse artigo, como sendo um artigo que vai ser publicado, ele precisa cumprir essas normativas, porque senão a publicação dela não vai ser aprovada, e não é isso que vocês querem, né? Vocês querem que as produções de vocês, certo? Elas sejam publicadas, porque quanto mais vocês publicam, mais vocês vão ter condições de engrandecer o currículo de vocês, né? Então, aqui ela traz um pouco sobre como é que se deve fazer as citações diretas e as citações indiretas, né? Citações diretas deve ser recuada com mais de 4 linhas, né? Colocando aqui recuada com espaçamento 1, fonte normalmente em torno de 9 e 10, né? Separado do corpo do texto. Citações com até 3 linhas estão inseridas dentro do corpo do texto, claro, todas essas citações entre aspas, certo? Para que a gente possa compreender, né, todo esse contexto, certo? E aqui tem uma compreensão do que Lakatos e Marcondes vai dizer, quais são as características de um artigo científico, né? Então, não se constitui matéria de um livro, são publicados em revistas ou periódicos especializados e permitem ao leitor, por serem completos, repetir a experiência